Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu estou tentando fazer um vídeo aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês como que faz os cálculos então de departamento pessoal, tá bom? Então é o seguinte, tá meio difícil de gravar aqui porque eu não encontro posição, tá bom? Mas eu vou tentando, tá? Eu vou parando o vídeo no meio para poder ajustar a câmera, tá? Para que vocês tenham então consigam ver como é que a gente faz, tá certo? Então é o seguinte. O primeiro dos cálculos que a gente vai aprender, que eu vou passar para vocês aqui, é o cálculo dos adicionais, né? Então, nós vamos falar sobre o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade e o adicional noturno, tá certo, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos calcular aqui alguns exemplos para vocês verem como é que a gente faz, tá? Então, falando do adicional de periculosidade, né? Se a gente for pegar lá nas aulas anteriores, a gente sabe que a periculosidade é 30% sobre o salário, tá bom? Então é muito simples de calcular, eu vou fazer aqui agora com vocês, tá? Então é o seguinte, pessoal, nós temos aqui o funcionário Renato, ele tem um salário de R$ 2.200 por mês, e ele também recebe o adicional de periculosidade, tá? Então é o seguinte, a gente sabe que lá na legislação diz que o adicional de periculosidade é adicionado ao valor do salário contratual, então o valor do salário que está na carteira dele, tá certo? Não entra ali gorjetas, prêmios de produção, essas coisas todas, tá? Ela vai incidir também nas horas extras, mas isso é um material para uma outra aula, tá certo, gente? Então aqui nós vamos nos limitar a fazer o cálculo da periculosidade no salário, para a gente saber quanto que vai ter, quanto vai dar o nosso salário bruto, que é o valor do salário ainda sem os descontos, tá? Então, gente, seguinte, o funcionário Renato, ele recebe R$ 2.200 por mês, mais adicional de periculosidade. Então, para que eu possa calcular, então, o adicional de periculosidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a seguinte conta. Eu pego o salário dele, que é 2.200, né? E multiplico ele por 0,30, tá? Que é correspondente a 30%, tá, pessoal? Então é o seguinte, olha só. 30% é a mesma coisa que 30 por 100. 30 por 100 é a mesma coisa que 30 dividido por 100. E 30 dividido por 100 dá 0,30, tá certo? Então é a forma decimal que a gente vai utilizar para fazer o nosso cálculo, ok? Então, pessoal, se a gente fizer essa conta aqui na calculadora, a gente vai chegar a um resultado de R$ 660, tá? Então, já estou colocando aqui 660, tá? Bom, e aí então como é que vocês vão dar resposta para esse problema, tá? Simplesmente vocês vão fazer assim, olha. Vocês vão marcar assim, salário. Então, salário, quanto que é? R$ 2.200. Aí, mais o adicional de periculosidade, tá? Que a gente acabou de descobrir quanto que é, R$ 660. Bom, depois que eu fiz isso, pessoal, eu vou saber então o valor do meu salário bruto, né? Então, o meu salário bruto é igual a, basta somar esses dois, tá bom? Então, vai ficar R$ 2.860. Tá certo, pessoal? Então, é um cálculo bastante simples de fazer, né? Para a gente poder encontrar, então, o valor do adicional de periculosidade. Tá certo, gente? Eu vou só fazer um ajuste na câmera aqui para poder conseguir erguer o papel, porque eu tô fazendo essa gravação na parede, tá? Porque eu não consegui um suporte para colocar aqui e fazer o cálculo na mesa, tá bom, gente? Então, só um minutinho, eu vou ajustar aqui e já volto, tá? Prontinho, pessoal, eu já fiz o ajuste aqui da folha, tá? E agora, então, nós vamos calcular o valor do adicional de insalubridade, tá certo? Então, pessoal, se a gente for lembrar das nossas aulas, o valor da insalubridade depende do grau de insalubridade que é constatado no local de trabalho, tá? Então, esse grau, ele pode ser baixo, a pessoa ganha 10%, médio, 20% e grau máximo, 40%, tá?
Mas aí você me pergunta, Hércules, mas é 40% ou 20% ou 10% do salário da pessoa? Não, não é, tá, pessoal? A gente tem que lembrar que o adicional de insalubridade, ele é diferente, tá? Você não usa como base o salário que a pessoa ganha, mas sim o salário mínimo, tá? Então, gente, como é que a gente tem que fazer esse cálculo aqui para a gente poder saber, tá? Bom, a gente tem que verificar qual que é o valor do salário mínimo, tá? Deixa eu só fazer um ajustinho aqui rapidinho. Aí, acho que agora deu, tá? Bom, então é o seguinte, o salário mínimo hoje, né? O nosso salário mínimo, ele é R$ 1.100, tá certo? Portanto, a base de cálculo da insalubridade será em cima de R$ 1.100. E aí eu tenho que ver o quanto que o Jonas, que é o salário que eu estou calculando agora, tá? Ele ganha. Ele ganha 2.500 mais o grau máximo de insalubridade. Está aqui no exemplo, tá bom? Então, gente, como é que eu vou fazer isso? É muito simples também, tá? Para calcular, eu vou pegar R$ 1.100 e vou multiplicar isso pelo percentual do grau máximo de insalubridade que vocês vão verificar aí, que é 40%. Ou seja, vou fazer a conta sobre 0,4, que representa 40%, tá? Então, só lembrando, pessoal, 40% é 40 por 100. 40 por 100 é a mesma coisa que 40 dividido por 100. E 40 dividido por 100, se você fizer a conta aí, dá 0,40. Então, a gente sempre usa a forma decimal, que é mais fácil para calcular, tá bom? Então, se eu for pegar aqui o valor 1.100, multiplicar por 0,40, eu vou chegar num valor de R$ 440, tá? Então vejam, o valor da insalubridade depende do percentual, ou seja, do risco ao qual aquele funcionário está exposto, né? E do valor do salário mínimo, que muda todo mês, tá certo, pessoal? Bom, então agora como é que a gente vai dar resposta para este problema? É exatamente como a gente fez no anterior. Tá? Então, a gente vem aqui e marca salário. Então, salário. Opa, fiz uma caquinha aqui. Então, salário, quanto que é? R$ 2.500. Agora, o adicional de insalubridade, quanto que é? Eu já calculei aqui, R$ 440, tá? Portanto, pessoal, o valor do meu salário bruto, só relembrando, o salário bruto é aquele que não teve desconto ainda, tá? Vai ser quanto? 2.940. Então, é só somar essas duas parcelinhas aqui. Tá certo, gente? Então, ó, sempre quando a gente for fazer um cálculo de insalubridade, a gente tem que prestar atenção, então, no grau que aquela pessoa está exposta. Se for mínimo é 10%, se for médio 20%, e se for máximo, como é o nosso exemplo aqui, será 40% em cima do salário mínimo. Tá certo, pessoal? Outra coisa também é o seguinte, vocês precisam se acostumar a dar a resposta dessa forma aqui. Por quê? Porque aqui nós estamos discriminando todas as verbas que o funcionário recebe. E isso a gente já viu que é obrigatório fazer, tá bom? Então eu tenho que especificar aqui quanto que ele está ganhando de salário, quanto que é de adicional, tá certo? Se ele fez hora extra, quanto que ele está recebendo, tá bom? E depois a gente vai fazer as mesmas coisas com os descontos que vão entrar aqui embaixo, tá certo? Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos calcular o adicional noturno, tá? Então, só mais um minutinho que eu vou fazer um novo ajuste da câmera aqui e já voltamos, tá? Ok, pessoal, estamos de volta aqui então, já fiz os ajustes, tá? Bom, gente, agora nós vamos calcular o adicional noturno, tá? O adicional noturno, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, né? Porque o cálculo ele é um pouquinho mais chato, tá? Então vamos só relembrar aqui alguns conceitos, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, a partir das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, ele é considerado horário noturno. Então quem trabalha nesse período, não habitualmente, tá certo? Então a gente também tem que verificar nisso, né? Ele tem direito a receber, então, o adicional noturno, tá bom?
E aí esse horário ele varia conforme onde você trabalha. Então, se por exemplo for na zona urbana, ele é das 22 até as 5. Se for na zona rural, esse horário já muda também, tá bom? Então depende muito de onde você trabalha. Mas como aqui a gente está fazendo os cálculos para a gente poder aprender, vamos tomar então por base que seja um trabalhador da zona urbana, tá? Então é o seguinte, pessoal, o Leonardo, ele recebe um salário de R$ 3.200 por mês, tá bom? E em um determinado dia, ele trabalhou das 22 até as 3 da manhã, tá certo? Então não estou considerando nada além do adicional noturno, tá? Por enquanto é só isso que a gente tem de informação para poder fazer o cálculo, tá certo, gente? Então vamos lá, como é que nós vamos fazer aqui então? A primeira coisa é o seguinte, é eu contar no relógio quantas horas esse funcionário efetivamente trabalhou, ou seja, ele trabalhou das 22 até as 3 da manhã, tá certo? Então vamos contar aqui, ó, 22, 23, 24, 1, 2, 3 horas. Então ele trabalhou 5 horas contados no relógio, tá certo? Então vamos colocar aqui assim, dessa forma. Opa, acho que eu dei uma mexidinha aqui. Então é o seguinte, então das 22 horas até as 3 horas. Ele trabalhou quantas horas? 5 horas contadas no relógio, tá? Vamos colocar aqui, contadas no relógio. Bom, pessoal, mas o seguinte, a gente sabe que a hora noturna, ela não tem 60 minutos, conforme a gente já viu, tá certo? Então, o legislador, ele considerou que a hora noturna, ela tem menos tempo do que uma hora normal, do que uma hora diurna, tá certo? Então, a gente precisa transformar essas 5 horas diurnas, vamos colocar assim, tá certo? Em horas noturnas, tá bom? Então, como é que eu faço isso? É bem simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu pego assim, então, essas 5 horas, então 5 horas, e multiplico por 60 minutos, tá? Então, eu vou descobrir, então, quantos minutos ele trabalhou, tá bom? Então, se você pegar aqui 5 vezes 6, 30, então dão 300 minutos, tá? Então, vamos marcar aqui 300 minutos. Pronto, ok? Bom, gente, agora é o seguinte, para eu converter, então, esses 300 minutos em horas noturnas, basta eu fazer o quê? Dividir isso por 52,5, que é a quantidade de minutos que tem numa hora noturna, tá certo? Então, não é que você, a partir das 22 horas, você tem que trocar de relógio, com um relógio que só tem 52 minutos, não é isso, tá bom? Na verdade, você trabalha a mesma quantidade de coisas, de tempo, de horas, né? Mas, na hora de fazer o pagamento, você terá direito a um pouquinho a mais, tá certo? Por quê? Porque quando a lei foi feita, verificou-se que quem trabalha nesse turno, né, ele tem um desgaste da saúde. Então, estão compensando isso com essas horas menores, tá bom? Então, gente, para eu poder saber a quantidade de horas noturnas efetivamente para o cálculo do adicional noturno, tá? Basta eu pegar, então, esses 300 minutos e dividir ele por 52,5, tá? Se você fizer aí na sua calculadora, você vai chegar num resultado de 5,71 horas noturnas, certo? Então, agora ela já está pronta para o cálculo da hora noturna, tá bom? Bom, gente, então é o seguinte, vamos lá. Agora vamos pensar um pouco. Esse funcionário, ele ganha R$ 3.200 por mês, tá? Mas eu quero saber quanto ele vai ganhar por cada hora noturna que ele trabalhou. Portanto, se faz necessário eu transformar o salário dele em um salário mensal em um salário por hora, tá? E como é que eu faço isso? É muito simples. Basta eu dividir o seu salário por 220 horas, tá certo? Ok? É muito simples isso daí, tá bom? Então vamos lá, R$ 3.200, que é o quanto ele ganha, dividido por 220. Nós vamos chegar num valor de R$ 14,54
por hora, tá bom? Mas essa é uma hora diurna, tá, pessoal? E a gente sabe que quem trabalha nesse período das 22 até as 5 da manhã, ele tem um adicional de 20% em cima do valor da hora normal ou da sua hora diurna, tá? Então, para poder fazer esse cálculo agora, é muito simples, basta eu pegar o quanto ele ganha por hora, tá certo? E colocar 20%, tá bom? Então, muito simples, eu pego aqui, ó, R$14,54 e multiplico por 0,20, que corresponde a 20%. Então, vamos lá, pessoal, só para a gente gravar, 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,20 é a forma decimal que a gente utiliza no cálculo, tá? E aí, nós vamos chegar num valor de R$2,91. Então, pessoal, para cada hora que ele trabalhou a mais, né? Trabalhou naquele período das 22 às 3, né? Vai entrar um adicional de R$2,91 em cima da hora normal dele, tá bom? Como eu sei que ele trabalhou, vamos ajustar aqui a câmera só um minutinho. Vamos lá, aí beleza, tá? Então, como eu sei que ele trabalhou 5,71 horas, tá aqui, ó. Vamos fazer uma setinha aqui, tá certo? Então, eu pego aqui 5,71 e multiplico por 2,91. Vai me dar um total de R$16,62 a mais, tá certo? Então, vejam que, vamos lá, ele trabalhou 5 horas contadas no relógio, mas está ganhando 5,71 horas. Tá? Então, esse 71 aqui, 0,71, é por conta da hora ser menor, 52 minutos e meio, tá bom? Então, ele trabalhou menos e vai ganhar mais, tá? Então, eu já estou considerando isso aqui no cálculo e deu um valor adicional de R$16,62 por ter trabalhado essas 5 horas em horário noturno, tá, pessoal? Então, como é que vocês irão, então, dar a resposta deste probleminha para mim, tá? Igualzinho os demais, então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, então, salário, R$3.200. Depois, o adicional noturno, mais R$16,62, tá? Portanto, o valor do salário bruto, não podemos nunca nos esquecer disso, tá? Será de R$3.216,62, tá bom, pessoal? Beleza? Então é o seguinte, eu espero que vocês tenham conseguido pegar agora, né, como é que faz esses cálculos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Tenha ficado bom esse vídeo, eu espero que tenha ficado bom, tá bom? E se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou no chat da sala, tá certo? Vocês têm atividades aí para poder fazer, que na verdade já estão vencidas, né? Mas eu preciso muito que vocês entreguem, porque nós estamos nos aproximando do final do nosso segundo bimestre, tá? Então, pessoal, se vocês acharem essa forma que eu fiz, que ficou, tá bastante improvisada aqui, né? Porque eu tô fazendo aqui na parede, né? Porque eu não tenho o suporte aqui certinho para poder colocar a câmera, mas eu acho que dá para entender, tá certo, pessoal? Então, se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá bom, pessoal? Beleza? Bom, se tudo der certo, nós, na próxima aula, a gente pega o próximo tema e a gente faz assim, dessa forma também, eu faço um novo vídeo para vocês e nós vamos matando as atividades, tá bom, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida, me chame aqui, não leve dúvida para casa, não fique com dúvida, tá certo? E eu espero que vocês tenham conseguido aí agregar um pouquinho de conhecimento, tá? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.